Olá, bom dia. Bom dia a todos que vão participar desse nosso bate-papo de hoje, dessa nossa segunda live de aquecimento para o lançamento da mentoria Desperte. E hoje o nosso tema é um tema que está ligado à tomada de decisão, a destravar a tomada de decisão na carreira e também faz parte do pilar do método que que eu fundei para criar essa mentoria Desperte. Então sejam bem-vindos, bem-vindas a vocês que estão aqui comigo, participando dessa nossa conversa. Lembrando que essas lives vão acontecer todos os dias às 10h10 da manhã, com a possibilidade da gente ter aí um bate-papo de 30 minutos mais ou menos, para não ficar cansativo, né? A gente vai conversar durante a semana inteira. Então a ideia é que a gente consiga ir fazendo algumas reflexões acerca desses temas, né, que está ligado à nossa carreira, a essa nossa possibilidade de destravar a tomada de decisão e decidir nesse campo que é bem significativo, como eu falei ontem, que é a carreira, que é o âmbito onde a gente consegue olhar a vida de uma forma diferente a partir da nossa profissão. Bom dia, Duda, bom dia, Taíde. Então, a gente já vai começar com a nossa conversa com o tema, né, de assertividade, uma comunicação assertiva, e tem os grandes desafios para a gente, seja no lugar onde eu já trabalho, seja no espaço onde eu já atuo, ou quando eu quero tomar uma decisão para trilhar uma carreira, quando eu não tenho assertividade, quando eu não sei me comunicar, isso de alguma forma atrapalha, isso de alguma forma impede que eu tome uma decisão muito mais consciente, muito mais expressiva, de uma maneira onde eu possa me posicionar sem peso, sem culpa, sem agredir o outro, sem fazer com que o outro fique à mercê das minhas decisões, mas que eu possa tomar as minhas decisões com coerência, com assertividade, né? Então, lembrando que essa semana é uma semana de live de aquecimento, para a gente fazer o lançamento da mentoria, que vai ser no dia 10 de agosto, na próxima segunda-feira, onde eu vou falar da mentoria Desperte, que é um acompanhamento que eu vou fazer, né? Quem se inscrever, quem estiver participando, vai ter o meu acompanhamento durante 30 dias, lembrando que não é um curso, é um acompanhamento com intervenções diretas a partir da sua tomada de decisão a respeito de sua carreira. Então, se você tem algum desafio, se você tem dificuldade de tomar alguma decisão sobre a sua carreira, sobre os rumos que você quer dar profissionalmente, ou melhorar a sua forma de como você atua hoje, segunda-feira eu vou estar lançando a mentoria Desperte. Então não deixe de participar, eu vou estar falando todos os detalhes, mas durante essa semana eu estou trazendo já alguns conteúdos que já vai fazer você pensar um pouco sobre a sua carreira, seja que eu já estou estabelecida, seja quando eu queira fazer uma transição de carreira, seja que eu esteja perdida, não sei nem por onde começar. Ontem eu falei sobre os desafios, né, e oportunidades que a gente tem na pandemia olhando para a carreira. Então, às vezes também, com esse momento da crise, a gente pode olhar um pouco sobre esse momento da minha vida, da minha biografia, e que rumo eu quero tomar, que desafios eu tenho, quais são os meus talentos, se eu percebo o meu chamado, se eu sei que eu tenho vontade de fazer algo, mas eu tenho algumas dificuldades de tomar decisão. Então, essa semana vai ser todos os conteúdos que eu vou trazer, todas as reflexões vai estar ligado à nossa carreira, a como eu tomo decisão. Bom, vamos falar um pouco sobre a minha comunicação assertiva ou não assertiva. E aí, primeiro a gente vai pensar assim, mas o que significa essa assertividade, né? O que é que tem a ver assertividade? Primeiro que a assertividade não tem nada a ver com acerto e erro. A assertividade ela tem a ver com se expressar, com se posicionar. Então, se eu sou uma pessoa assertiva, é porque eu tenho uma habilidade de saber me expressar, de saber me posicionar em relação a alguma coisa, a algo que eu queira. E nesse caso aqui, a gente vai falar de assertividade na comunicação, olhando para o nosso campo profissional, né, para o nosso trabalho, que muitas vezes geram muitos conflitos, seja conflitos com as pessoas que estão no meu entorno, seja conflitos familiares, quando eu tenho um desafio com o meu trabalho e eu não consigo me comunicar, eu não consigo dizer para o outro que eu quero trocar de carreira, por exemplo, que eu quero fazer uma transição de carreira, e aí eu posso entrar em alguns papéis que a não assertividade te leva. Eu posso não ser claro comigo mesma, às vezes eu nem sei qual o motivo pela qual eu quero mudar de carreira. Às vezes eu nem sei quais são os meus limites
para eu entrar em certa carreira, para eu estar em um determinado trabalho. Então, quando eu falo em assertividade, eu falo de uma maneira, né, é uma habilidade, então, gente, a gente pode desenvolver isso, a gente não nasce assertivo, a gente desenvolve com o tempo, e se a gente tem essa possibilidade de desenvolver uma comunicação, que onde estão os entraves das relações, é a falta de comunicação assertiva. Às vezes leva para uma comunicação violenta, uma comunicação onde o outro fica sempre à mercê, né, das minhas decisões, ou eu fico à mercê das decisões do outro. Então, a assertividade é eu começar a desenvolver conscientemente habilidades de poder tomar decisões, de poder me colocar, de ser assertivo, de estabelecer um posicionamento. E aí, de alguma maneira, a gente pode, com assertividade, também olhar para as nossas relações nessa comunicação. Será que eu sou uma pessoa que me comunico de uma forma agressiva? Né? Será que de alguma maneira eu estou sendo uma pessoa que sempre diz que o outro não deixa eu falar? Ou é você que não está se posicionando da melhor forma? Será que eu estou sempre falando que o outro não sabe falar e eu vou começando a perseguir essa pessoa, dizendo que ele não sabe se expressar, que ele não sabe o que ele está dizendo, sendo que você mesmo não está sendo claro na sua comunicação? E isso, gente, se a gente olha para o mundo do trabalho, é uma grande oportunidade se eu desenvolvo essa assertividade na comunicação, porque dentro da minha equipe, se eu tenho uma liderança, eu posso ajudar o outro a entender quais são os desafios que ele está passando, sem agredi-lo e também sem agredir os meus próprios limites. Eu posso também, a partir disso, olhar para as limitações e dizer assim, isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui eu consigo. E aí você consegue dizer quais são os limites, você consegue dizer para o outro o porquê daquela sua decisão, o porquê dessa sua atitude. E não fazer e achar que o outro tem que adivinhar o que você está fazendo, o que você está falando. Oi Milene, oi Priscila, Lua, Evelyn, bem-vindos. Esse nosso papo de hoje, só lembrando que é sobre comunicação assertiva, e eu vou falar um pouco sobre a comunicação assertiva, principalmente no nosso campo profissional, né? Claro que a gente leva isso na nossa vida, né? Porque carreira e vida pessoal, ela tá muito linkada. É uma sorte quando você consegue ser uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho, né? Mas quando você é assertivo em qualquer lugar. Se eu sou assertivo, se eu me posiciono na minha casa e digo para as pessoas os motivos pela qual eu tenho que fazer essa transição, eu não vou deixar o outro me julgar e nem eu vou julgar o outro, né? E de alguma maneira, se eu sei me colocar no trabalho, nas minhas relações, no meu colega mais próximo, no meu chefe, nas pessoas que estão ali ao meu redor, no meu cliente, eu também estabeleço uma relação saudável. E aí, quando é que a gente não consegue ser assertivo? Quando é que a gente não consegue se comunicar da melhor forma? Priscila está trazendo que o medo de magoar o outro, a si mesmo, e a gente não se coloca muitas vezes. Isso, Priscila. E aí é o risco, porque você, nesse medo de magoar o outro, tem algumas coisas que você precisa trabalhar. Por quê? Porque quando eu tenho medo de magoar o outro, é porque de alguma forma eu não estou sabendo me expressar. Porque se eu digo os reais motivos, se eu tenho clareza do porquê que eu estou lhe dizendo certas coisas, e aí você não vai dizer de qual, você vai dar exemplos, você vai dizer, ó, aquele momento que você faz isso, eu senti isso, ou aconteceu isso, e traz o fato. Mas se você está pensando que vai magoar, é porque de alguma forma a sua comunicação ainda está meio confusa. Ou você fica numa relação de vítima, eu não consigo falar com você, você nunca deixa eu falar, ou você nunca deixa eu tomar minhas decisões, ou você nunca deixa eu fazer o que eu gosto, e aí eu sempre estou nesse lugar de vítima. Ou eu posso também estar sempre lhe culpando, porque é que eu não tomo a decisão, e aí eu começo a lhe perseguir de alguma maneira, e se eu sou dentro da hierarquia, dentro do trabalho, eu tenho um poder, entre aspas, eu começo a lhe perseguir, eu consigo sempre estar lhe julgando, eu começo sempre a estar fazendo com que você se sinta uma pessoa que está num lugar mais inferior do que eu. Então, quando eu não sei me comunicar, eu também posso ser agressivo com o outro. E uma outra característica, um outro papel que dentro da não assertividade, nessas comunicações, nesses diálogos, é quando eu sou o salvador da pátria, eu sempre estou fazendo as coisas. E aí quando eu estou sempre fazendo as coisas, eu também entro novamente no papel de vítima.
Então, olhar um pouco sobre isso é assim, imaginar, mas como é que eu consigo, além de desenvolver assertividade? De que maneira eu posso ser uma pessoa assertiva? Isso é exercitar, gente. Isso é o dia a dia. Cada vez que você se expressa, que você sabe que não foi legal, teve alguma repercussão aí, seja com você, seja com outro, é porque você não se expressou da melhor forma. Então, qual é o caminho? Avaliar. Perceber onde foi que você deixou de ser claro. Será que foi na forma de você falar? Será que foi no seu gesto? Porque às vezes os nossos gestos também dizem muitas coisas. Às vezes ficar calado não é a solução, né? E você está em uma situação onde você não consegue dizer para o outro o que quer, o que tem vontade de fazer. Eu conheço eu trabalho com muitas pessoas que têm vontade de falar as coisas no campo profissional, por exemplo, mas acha que o outro tem que entender que ele quer isso, quer que o outro adivinhe que ele tem essa vontade de... Por exemplo, tem uma pessoa que tem vontade de trocar de cargo dentro de uma empresa, dentro de um estabelecimento, uma instituição. E aí ele fica sempre olhando para o chefe ou para a pessoa que está do lado dele, como se o outro tem que adivinhar. Ele não consegue dizer assim, olha, eu estou aqui há 10 anos, eu gostaria de trabalhar nessa área, porque as minhas habilidades correspondem a isso. Se ele não diz e quer que o outro adivinhe, ele não está sendo claro. E aí o que acontece? Ele entra no papel de vítima. Eu só não estou nesse cargo porque as pessoas não me valorizam. Eu não estou nesse cargo porque tal pessoa só enxerga o outro, né? Começa a trazer outras pessoas para o bloco, né? Então, Priscila está trazendo que o silêncio fala. E aí o silêncio grita nessas horas, porque em uma relação de trabalho, quando eu fico calado, quando eu não me expresso, isso traz um conflito tão grande, gente, porque começa a surgir os burburinhos, as panelinhas. Ninguém fala nada, mas ao mesmo tempo isso está acontecendo ao redor, né? E quando eu falo demais, não ouço o outro, não ouço o que o outro está trazendo, eu também estou sendo agressivo. Como é que eu busco o ponto de equilíbrio? Como é que eu comunico o que eu quero? De que maneira eu posso buscar esse caminho do meio, né? Porque a gente tem que buscar esse equilíbrio. Quando eu digo tem, gente, não tem que, né? Mas por que não, né? Quando eu digo tem, se você quer ter uma vida saudável, se você quer tomar decisões onde você não se arrependa, se você quer tomar decisões onde você não agrida o outro, onde você não agrida a você mesma, porque muitas vezes, com medo de agredir o outro, eu também estou agredindo a mim mesma. Eu fico só dizendo sim e dizendo não para mim. Quando eu fico dizendo sim muitas vezes no meu trabalho e não digo meus limites, não digo o que está acontecendo comigo, eu estou dizendo não para mim. Então isso não é ser assertivo. Isso não é ser bonzinho. Eu sou bonzinho, eu sempre dou sim. Isso não é ser bonzinho, gente. Isso é não ser assertivo. É não saber colocar o seu limite. É você não conseguir respeitar o seu próprio limite. Mas para respeitar o seu limite, você não precisa desrespeitar o limite do outro, agredir o outro. E aí isso acontece muito na nossa comunicação. E aí a gente fez esse panorama de assertividade, né? De que maneira eu posso ser assertivo, de que maneira eu posso contribuir com os meus relacionamentos de uma forma mais saudável. E aí agora a gente vai olhar o campo da nossa carreira quando a gente quer tomar uma decisão. E a comunicação também ela afeta ou ela contribui de alguma maneira para o campo positivo. Porque, por exemplo, muitas vezes a gente não toma uma decisão porque a gente vive, eu falei até ontem na live de ontem, que a gente vive muito numa profissão social. O que o outro quer que eu faça, o que é bonito para o outro, o que o outro acha que eu deveria ser. E aí eu não consigo olhar para o que eu via fazer nessa vida. Eu não consigo decidir o que eu realmente gosto de fazer, qual é o meu papel, quais são os meus talentos, e se eu não tenho esse talento, de que maneira eu posso desenvolver uma habilidade para que isso possa estabelecer num lugar onde eu quero atuar. Então, às vezes, quando eu não tenho uma comunicação assertiva e eu estou sempre olhando para o externo, para o que o outro vai pensar, porque eu sempre tive vontade de fazer bolos, mas as pessoas falam que fazer bolo tem esse peso, e aí eu posso levar esse peso e eu fico fazendo outra coisa que não tem nada a ver,
né? Eu vou dar o exemplo do bolo, porque muita gente tem essa habilidade, esse dom, esse talento de cozinhar, mas fica sempre no julgamento e tem que estar em um lugar específico, porque as pessoas falam, porque meu pai falou lá atrás, né? E aí, se a gente tá falando uma coisa mais consciente, se eu tenho maturidade para dizer o que eu quero, agora não tem que dizer mais que meu pai queria que eu fizesse isso, minha mãe queria que eu fizesse isso, meus amigos falaram que essa profissão é a melhor, o mundo pede essa profissão. E aí eu não comunico, porque eu não tenho clareza nem do que eu quero. Eu não tenho clareza, né? Eu não penso sobre o que eu realmente gosto de fazer. Eu não trabalho esse campo do meu sentir, o que significa fazer algo na minha carreira. E aí eu não consigo comunicar para o outro. E aí, quando eu não penso sobre o que eu quero, quando eu não vou digerir aquilo, o que significa aquilo na minha vida, que resultados aquilo vai ter, eu jamais vou para a ação. E aí eu não consigo tomar uma decisão. E aí, quando eu não consigo fazer isso, eu vou para o outro. Eu vou dizer que o outro está fazendo a minha cabeça e eu não consigo fazer minha transição de carreira. Eu vou dizer que o outro fica sempre me pressionando e eu fico com medo, porque eu começo a entrar nesse lugar. E aí eu travo nas minhas ações. Eu não fiz porque você não deixou. Mas aí quando eu digo você não deixou, é até que ponto você foi assertivo, né? Até que ponto eu consegui me posicionar. E aí, de que maneira eu estou comunicando para o outro que eu quero fazer um trabalho né, que para mim é valoroso, né, valioso. De que maneira eu consigo dizer para mim mesma, porque às vezes você tem que começar uma comunicação assertiva com você mesma. Quando você não se agride, quando você sabe os seus limites, que se você trabalhar naquele lugar, você está indo de encontro aos seus valores. Será que você tem consciência de quais são os seus valores para você tomar uma decisão a respeito da sua carreira? Será que você tem consciência de que até aqui eu consigo lidar e até aqui eu não consigo lidar para você tomar uma decisão? Ou você vai estar sempre falando que eu não tomo uma decisão por N questões? E aí se você fala que N questões é o outro, você não está tendo autorresponsabilidade. Precisa estar até trazendo assim, o jogo né, foge da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade tem a ver com assertividade. Porque eu assumo a minha decisão. Eu assumo o que eu estou falando para você. E o que eu estou falando para você não é te agredindo, é dizendo os motivos. Eu estou dizendo para você que 30 anos da minha vida eu trabalhei em uma carreira, mas que hoje eu não consigo mais lidar com isso. E eu quero fazer uma transição, por exemplo. Eu quero começar algo novo. Mas como é que você vai dizer isso? Né? Primeiro, você não disse nem a você mesmo. Porque você está com medo, porque tem alguma coisa que está te bloqueando. Você está com medo do julgamento, você está com medo do fracasso, ontem eu falei. Então, quando você deixa isso permear em você, você não consegue tomar uma decisão assertiva. Porque nem internamente está claro, nem no seu campo do pensar, né, o que é que você pensa sobre isso, quais são os seus ideais, né, se você tem conhecimento sobre essa área, se você tem que buscar um conhecimento sobre essa área que você quer atuar. Você também não tem claro como é que está esses sentimentos que a gente às vezes fica escondendo. Então eu escondo medo, eu escondo, né, essa possibilidade de aquela ansiedade, ao invés de ser uma ansiedade, mas ela gerar uma ação de dizer agora eu vou fazer, e você começa a paralisar. E aí eu não estou sendo assertivo comigo, é muito provável que a minha comunicação com o outro seja falha, seja agressiva, seja de vítima, seja de alguém que persegue. Mas isso é muito no inconsciente. Mas quando eu quero pegar a responsabilidade para mim, quando eu quero viver um campo saudável, onde eu vou estabelecer uma ação, onde eu vou determinar que eu vou começar algo, ou que eu vou melhorar o que eu já tenho, eu preciso ser assertivo. Eu preciso caminhar nesse lugar, né, de buscar essa habilidade de assertividade. Hoje eu não fui, falei com uma pessoa, quando fui falar com o meu patrão, que eu queria entrar naquela área ali, falei da pior forma. O que é que você pode fazer com isso? Você pode reavaliar, repensar e de que maneira você pode trazer para essa pessoa. Ou não, agora eu quero ter o meu próprio negócio. Eu quero começar algo novo. Como é que você vai fazer isso? Você primeiro começa a olhar assim, como é que eu posso cuidar de falar para mim mesma quais são os meus limites e como é que eu posso falar para as pessoas que estão ao meu redor, porque eu já falei em outras vezes, a gente sempre impacta alguém, gente. Seja positivamente ou seja negativamente. Principalmente negativo se a gente não é assertivo.
Então, tudo que eu venha fazer vai impactar na vida do outro. Mas como é que eu quero impactar a vida do outro? E olhando para minha carreira, como é que eu digo para o outro que eu quero seguir esse caminho? Né? Como é que eu posso estabelecer uma relação saudável comigo e com o outro, para que eu possa fazer as coisas sem esse peso, para que eu possa realmente, nos ambientes que eu estiver, seja num ambiente direto, né, com equipe, seja um ambiente onde eu tenha que ter um acesso às outras pessoas, aos clientes externos, numa gama maior a gente consegue também falar da melhor forma, sem ficar se corroendo, sem ficar fazendo com que o outro se sinta também machucado por suas palavras, por sua forma de agir, por suas atitudes. Então, de que maneira eu posso exercer uma comunicação assertiva, clara? Essa comunicação clara você consegue também, dentro do seu trabalho, se você tem uma comunicação assertiva, você vai ter a possibilidade também de cuidar dessa inteligência emocional, né? Então, se eu tenho uma comunicação assertiva, eu sei cuidar dessa minha inteligência emocional, eu sei cuidar desse campo do pensar, eu sei cuidar das minhas ações. Se eu não tenho, tudo isso vira uma bola de neve. E aí eu fico paralisado, eu não consigo tomar decisão. E se eu tomo decisões, são decisões sem responsabilidade. Quando eu vou arcar com a minha tomada de decisão não assertiva, já é um problema muito maior, e aí eu não vou saber lidar. Então, é um pouco de fazer um processo de avaliação, de assim, como é que... Priscila está dizendo que é muito desafiador, viu? Nossa, é um desafiador, por isso que eu falo que é diário. Essa comunicação precisa ser diária. Porque primeiro, Priscila, né, e pessoal... Quando eu determino para mim mesma que eu quero viver uma vida com qualidade, uma vida com relações saudáveis, uma vida que eu possa me sentir realizado, né, com propósito, eu preciso exercitar. Exige de mim um esforço, né? Exige de mim um esforço de até que ponto eu quero continuar com esse padrão. Porque esse padrão, né, esse padrão de atitudes, de comportamentos, mas eu sou assim, sempre fui assim, Maria Gabriela, né? Se você for de Gabriela para Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, também é uma escolha, gente. É uma escolha. Mas assim, poxa, eu não aguento mais. Todas as vezes que eu me expresso, as pessoas não entendem. Então, as pessoas não estão entendendo a forma, o que é que eu quero falar. Será que é as pessoas ou é você que não está sabendo se expressar? Será que quando você ainda não está no lugar onde você quer, onde você gostaria de estar, é porque a outra pessoa não deixou você estar, ou porque você também não se posiciona, né? Ou é porque você ainda não consegue trazer quais são os seus limites? Porque se você não sabe o seu limite, como eu falei há pouco, é muito provável que você não vai respeitar o limite do outro. Eu só respeito o outro a partir de mim. O que eu faço com o outro reflete no que eu faço comigo, gente. Então, internamente, o que está dentro de mim vai para fora. Então, se dentro de mim eu não sei os meus limites, eu não sei os meus valores, eu não sei por que eu estou aqui, eu não faço uma avaliação, eu não vou olhar para as pessoas da forma mais tranquila. E se eu olho, é uma coisa superficial. Eu não consigo sustentar. Porque muitas vezes a gente tem, né, a gente cria uma máscara do bonzinho, daquele que sempre acolhe, mas se você não é assertivo, você não sustenta, tem uma hora que cai. E aí, quando cai, o que é que fica? Só fica você. E aí é como você vai olhar para isso. De que maneira você vai dizer assim, cara, desculpa aí, essa forma como eu te falei, sinto muito, não foi a melhor forma, eu vou fazer diferente na próxima vez. Você pode fazer isso, porque a gente tem, né, essa possibilidade, né? E é isso, o que eu faço com o outro, o que eu faço comigo reflete no outro, o que eu faço com o outro reflete em mim de alguma maneira. Seja a curto, médio ou longo prazo, isso vai chegar na nossa vida. E aí, quando eu estou falando desse tema da assertividade, que é um dos pilares, né, da mentoria que eu vou lançar, Desperte, quando eu pensei nesse método, o método Decide, e dentro dele tem a comunicação assertiva, é porque eu, dentro das minhas atitudes, dos meus trabalhos, das minhas experiências, eu sempre atuei em lugares onde, quando não tem comunicação assertiva, o problema é muito maior.
Eu já trabalhei com pessoas que em muitos momentos não conseguem se colocar na vida porque não tem uma comunicação clara. E hoje, nesse momento nosso de grandes desafios que eu falei ontem, da pandemia, que está nos convidando a pensar sobre trabalho, a pensar sobre carreira, sobre qualidade de vida, você precisa ser claro, você precisa ter assertividade, porque senão você vai ficar sempre batendo cabeça. E é muito, gente, é muito mais doloroso. É muito mais doloroso. É desafiador exercitar a assertividade? Mas é menos dolorosa do que você sempre ficar em vários papéis de vítima, né, do salvador, eu sempre faço tudo, ninguém faz nada, ou aquele que é o agressivo, sem estar sempre perseguindo o outro. Por quê? Porque eu não consigo fazer um processo de avaliação comigo mesma. Porque eu estou num lugar infeliz, aí se eu estou infeliz eu começo a dizer que o trabalho do outro não presta. Então, se eu fico falando que o trabalho do outro não presta, é muito provável que dentro de mim eu tenha uma infelicidade aí no meu campo de atuação. É porque o outro está se posicionando, se colocando, e eu, de alguma maneira, eu não consigo tomar decisão e eu vou sempre olhar para fora. Olhar para dentro é um desafio. Olhar para si mesmo é um grande desafio, mas é uma grande oportunidade, é a maior riqueza que a gente tem. E se dentro da minha comunicação eu consigo ser assertivo, eu consigo driblar os desafios que passam por mim, né? Oi, Ed, meu mentor, tudo bom? A gente está falando de mentoria aqui e enquanto eu estou ansiosa para esse lançamento da mentoria Desperte, porque está sendo construída com muito carinho. Está sendo construída a partir de vários resultados que eu já tive. Então, se eu estou falando que a comunicação assertiva ele é um pilar que vai te ajudar a olhar para a tua carreira, é porque tem resultados sobre isso. É porque as pessoas que têm qualidade de vida, que têm realização profissional, realização pessoal, com certeza ela tem uma forma de assertividade mais tranquila, mais consciente, né, de posicionamento. Então isso é referência para que você possa olhar. Mas comunicação assertiva? Quem não sabe se comunicar realmente? Quem não se comunica se trumbica, né? É uma velha frase, mas que a gente não pega. Porque a assertividade ela não é só falar, gente. Não está na fala. Está na forma de como eu me expresso. Está na forma de como eu estabeleço uma relação, né? E aí, esse é o nosso propósito. De que maneira você está se expressando no mundo, na vida. De que maneira você está se expressando, se ouvindo. Será que a gente para se ouvir? Isso é um exercício bem interessante. Em alguns momentos a gente vai falando as coisas nesse automático, né? A gente vive no automático, falando e fazendo, achando que o mundo tem que me acompanhar. Começa a refletir aí, que aí você vai perceber, isso é uma dica para a gente olhar um pouco da nossa assertividade na comunicação. Começa a se ouvir. Fala algo para alguém e olha para si. Se fosse com você essa tua fala, o que é que você sentiria? Da forma como você está comunicando para o outro, você pode até deixar o outro feliz, mas como é que você sente? Então você pode fazer os dois movimentos. Um é, fala algo, se expressa e percebe como é que o sentir do outro ficou. Mas ele ficou feliz demais, tudo que eu falei, ele está vibrando, que legal. Aí agora faz o outro movimento. Como é que você se sente após essa fala? Após essa sua expressão? Nossa, eu falei aquilo, ele ficou feliz, mas ou o contrário. Eu falei aquilo, depois, cara, o que foi que eu falei? Nossa, machuquei tal pessoa. Você pode fazer esses movimentos, tanto quando você agride o outro, porque a gente sabe que agride o outro, a gente pode não querer assumir, mas a gente sabe, aquela palavrinha, né, chave, fez com que o outro sofresse. E a mesma coisa comigo. Eu falo uma coisa para o outro ficar feliz, mas dentro de mim eu estou infeliz. E aí se a gente olha para a nossa carreira, quantas vezes a gente se anula no nosso trabalho, quantas vezes a gente se anula no nosso propósito para agradar o outro, para agradar quem está do seu lado. Ou também quantas vezes a gente ultrapassa o limite do outro para chegar onde eu quero. E eu não quero fazer uma coisa para ultrapassar o limite do outro. Eu quero fazer uma coisa para eu me sentir realizado e o outro ele se beneficie do que eu estou agregando, do que eu estou ganhando, do que estou trazendo para mim. Então, essa possibilidade de você fazer o que você gosta, gente, é a melhor coisa do mundo. Mas como é que você está comunicando isso para você e para o mundo?
De que maneira você pode olhar agora para a sua biografia, com essa grande pausa que a gente está tendo, fazer uma avaliação de como você sempre foi na vida e como você quer ser a partir de agora. O que você foi, e aí eu falo o que foi, olhando para os seus talentos, o que é que você colocou à disposição do mundo e o que você quer ser a partir de agora. Parece uma pergunta, né, de quando a gente é pequeno, o que é que eu quero ser quando eu crescer? É muito interessante que a gente tem isso claro quando a gente é pequeno. Mas depois dos 7 anos a gente vai fazendo as coisas que muitas vezes outras pessoas pedem para a gente fazer. E é sempre uma possibilidade de você fazer diferente. Então hoje na minha vida, com essa idade, o que é que eu quero fazer que vai me agregar profissionalmente e pessoalmente falando? Aí, para eu chegar nesse lugar, eu preciso cuidar desse meu campo de assertividade. Porque aí sim, você vai fazer essa avaliação, nossa, mas que bom, eu trilhei um caminho bem interessante, até aqui eu estou fazendo tudo que eu gosto. Eu posso potencializar? Tem algo ainda que eu posso melhorar dentro desse meu caminho pessoal e profissional, principalmente? Tem. Como é que eu vou fazer isso? Passo a passo, plano de ação. Como, quando, onde. É assim que a gente dá uma mudada na vida. É assim que acontece a mudança. Por outro lado nossa, tô hoje com X idade, já fiz isso, fiz aquilo e não me sinto feliz. Eu não me sinto realizado. O que eu vou fazer para que isso aconteça? Mais uma vez, olha para a forma de como você está se expressando, olha se você está sabendo quais são os seus limites, olha quais são as suas necessidades. Será que uma necessidade para mim é qualidade de vida e eu estou ultrapassando ela, então eu não estou sendo assertivo? Se a minha necessidade é respeito e eu estou trabalhando em um lugar onde as pessoas são magoadas, são desrespeitadas, muitos conflitos, olha para isso. E aí sim, anota seus limites, anota os seus valores e começa a pontuar um plano de ação prático. Por isso que ela está trazendo, amo o plano de ação. Praticidade e clareza, gente. Eu preciso ter clareza no que eu vou fazer, no que eu vou falar, no que eu vou me expressar. Mas eu preciso fazer, materializar. Então, quando é que eu vou começar a exercitar a assertividade, Aline? Próxima vez que eu for falar com minha colega de trabalho, que eu sempre falo gritando. Só falo gritando com essa minha colega, que eu acho que ela já é minha amiga, ela vai ouvir gritando, tá tudo certo. Tá tudo certo até certo ponto, uma hora isso pega. Então, a partir de amanhã, eu vou falar diferente com essa pessoa. Ou então, a partir de amanhã, eu sempre fico calada. A pessoa fica falando comigo, ó, no meu trabalho, fica falando e eu só ouvindo. A partir de amanhã, eu vou me colocar. Eu vou me expressar. Eu vou dizer para ele que aquilo que ele me falou me magoou, me machucou. Isso é assertividade. E aí você só não diz me magoou, você diz o porquê que te magoou, quais foram os motivos, onde foi que pegou. A mesma coisa quando você vai falar com alguém, né, de uma maneira mais assertiva, você quer mudar o padrão, que as pessoas vão estranhar, estranha, porque eu sempre fui fazendo dessa forma. Você pode, a partir desse exercitar a ação, fazer diferente e dizer às pessoas, olha, a partir de hoje eu quero fazer algo diferente na minha vida, eu tô achando que eu tô pisando na bola, eu tô achando que eu não tô conseguindo me respeitar nem respeitar as pessoas. Não, Aline, mas tudo bem não, pra mim não tá sendo legal. Então, a partir de hoje, eu quero estabelecer a minha relação com você assim, assim. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Principalmente se você tem um padrão. Mas aí é o primeiro passo. A gente tem que dar um passo, gente. Se eu fico empurrando com a barriga, esperando, um dia eu vou ser assertiva. Um dia eu quero ser como tal pessoa. Nossa, mas tal pessoa é tão assertiva, um dia eu vou ser assim. Um dia começa a partir de você. A partir do teu posicionamento. Do passo a passo. Uma decisão, gente, na nossa assertividade de começar, é algo que vai agregar para a sua vida inteira, porque isso vai ficando natural. Naturalmente você vai ser uma pessoa que se expressa da melhor forma. Não é a forma bonitinha, poética, não. É a forma, é autêntica, né? É clara. Não tem que ser isso mesmo, Evan, é treino, é diário, gente. É diário. Mas quem foi que nasceu já falando, né?
Então, aos pouquinhos, isso é um processo. Um dia a gente aprende uma coisa, outro dia a gente aprende outra, vai exercitando. E também a gente, nessa nossa idade, se a gente para de caminhar, para de fazer exercício, a gente também vai ficar travado, né? Uma hora o corpo não vai mais obedecer. Então, exercícios diários faz com que a gente tenha uma movimentação, faz com que a gente tenha mudanças diárias. Priscila fala que toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Com certeza. Quando você não dá um passo, também o mundo sai do lugar, sabia? Quando você fica paralisado no seu cantinho, impacta de alguma forma. Impacta de alguma forma alguém. O fato de você não agir impacta na vida do outro, e principalmente na sua. Quando você não age, impacta principalmente na sua. E isso vai reverberar no seu entorno, né? Porque como é que a gente estabelece um movimento na vida? Ou o movimento acelerado demais atrapalha, ou eu parado, né? Então, como é que eu faço um caminhar saudável para mim e para o outro? Bem-vindo aí, Tereza. Tereza aí que já está inscrita na mentoria Desperte, né? Nessa pré-reserva. Então, quem quiser se inscrever, fazer uma pré-reserva, né, na lista VIP, vai se inscrevendo, que depois a gente vai, segunda-feira, falar sobre essa mentoria, os detalhes. Mas eu vou estar acompanhando as pessoas, essa mentoria, só lembrando, a gente vai fazer essa mentoria de 30 dias, onde eu vou te ajudar a destravar a tomada de decisão acerca da tua carreira. Olha para isso, hein? E a assertividade vai ser um lugar onde a gente vai tocar. A gente vai tocar na assertividade, olhando para a nossa carreira, na mentoria. Então, a gente está dando alguns pitacos aqui, já algumas dicas, para vocês poderem se olhando, né, e fazendo essa reflexão. Então, gente, já está quase acabando o nosso bate-papo. Se alguém tiver alguma pergunta acerca de assertividade, sobre a clareza na comunicação, né, essa comunicação assertiva, senão eu já vou falar do nosso fechamento. Bom dia, estou muito animada. Vamos lá, isso mesmo, Tereza? Então, vai se inscrevendo no meu perfil, tem lá o link, Mentoria Desperte, é só fazer essa pré-reserva e depois a gente vai olhar como é que isso vai se configurar a partir de segunda-feira. Perguntas? Não temos perguntas, então vou fazer uma consideração que é uma reflexão que para mim foi o pulo do gato, né? Quando eu estava até falando com uma amiga minha ontem, acho que a Evelyn está até aí, não sei se ela ainda está. Mas uma das coisas que faz a gente olhar para a nossa comunicação assertiva, para a forma de como a gente se expressa na vida, como a gente se expressa no mundo e como a gente expressa o nosso talento, é que muitas vezes quando a gente está num deserto, gente, e aí a imagem do deserto é essa imagem onde só fica você. E é no momento que a gente vai para o deserto que a gente vai fazer reflexões sobre quem eu sou, o que é que eu posso melhorar na vida e o que é que eu posso destravar na minha vida para que eu faça algo diferente que tenha qualidade. No final, gente, de tudo, só fica você. E aí é esse você que tem que fazer a mudança. Porque se você, que passou por vários processos, por várias questões na sua carreira, muitas vezes não está no lugar onde gosta, ou está um lugar pessoal, mas não acha espaço, mas você também não consegue se comunicar, de que maneira esse eu seu se expressa na vida. Porque a forma como tudo acontece ao seu redor, muitas vezes é a forma de como eu me expresso, né? Se eu tenho um lugar onde é muito agressivo, onde tem muita violência de comunicação, é porque eu não estou me expressando. Eu estou permitindo que aquilo aconteça. Eu não estou sabendo olhar os meus limites. Se eu estou num lugar onde eu estou sempre tendo que gritar, que brigar, isso é um lugar que não... Se dentro de você a calmaria é um limite, por que você está nesse lugar? Faz uma reflexão. E se você está num lugar parado, onde a vida está passando na sua frente, que a vida passa, viu? Se você está num lugar parado, a vida está passando e você olhando assim, ó, e o tempo passa e você deixa a vida passar, reflete. Porque o tempo passa e o tempo, a nossa vida aqui tem um tempo, né? A gente acaba. A gente nasce, morre, né? Tem outro ciclo. Mas assim, nessa vida, o que está acontecendo com a tua vida, com ela, né? Ela está acelerando mais ou ela nem está acontecendo? Você está deixando ela passar assim, ó. Então, nesse momento é onde você vai ter que fazer uma reflexão. E aí, a expressa no mundo é o que vai vir para você.
Então, olha para isso. Comunicação assertiva é uma forma de você se expressar no mundo e você dizer quem é você, de alguma maneira. Porque você se expressa da melhor forma, o seu eu chega. E se na sua carreira você está deixando sucumbir, você está sendo sucumbida por muitas coisas, ou você está adormecendo, tudo bem fazer uma escolha que seja essa, mas se dentro de você mora um vazio, mora uma inquietação, olha para essa inquietação. E aí vamos nos comunicar, nos expressar da forma mais saudável, para mim, para o outro. É sempre para mim, para o outro, de dentro para fora, de fora para dentro. Tá bom? Então, obrigada por vocês estarem participando nesse nosso encontro. Mas lembrando que amanhã, às 10h10 da manhã, eu vou estar falando sobre autoconhecimento com propósito, que é um outro pilar do meu método Decide, que está dentro da mentoria Desperte. Olha que legal. Então, tudo meu está ligado à decisão. Eu decido ficar parado, é uma decisão. Mas eu decido mudar a minha vida, é uma decisão com mais consciência. Então, amanhã eu vou falar sobre autoconhecimento com propósito, mas o que significa isso? Aí amanhã a gente vai olhar para esse âmbito, para esse pilar que muitas vezes a gente se perde quando a gente não tem propósito na vida. Tá? Então, muito obrigada para vocês, muito obrigada pelo bate-papo, 10h10 da manhã, estejam aqui comigo, olha para o meu link, para a minha bio, se inscreve no link, vai para a lista VIP, para a mentoria Desperte na próxima semana, lembrando que essa semana é toda de aquecimento, a gente vai falando sobre essas reflexões que vai agregar no nosso processo de tomada de decisão na vida, na carreira, tá bom? Muito obrigada para todos vocês, tenham uma boa manhã, tenham um bom dia e fiquem bem. Fiquem bem e se expressem no mundo da melhor forma, assertiva. Tchau, tchau.